Oi pessoal, então vamos resolver o exercício 3 da prova. O exercício diz o seguinte: prove que na presença dos axiomas de P1 e P2, o axioma A abaixo é equivalente a P3. O axioma A diz que para todo subconjunto não vazio, A contido nos naturais, tem-se que A menos S de A é diferente de zero. Então, primeiro, vamos lembrar o que nos diz os axiomas de Peano, né? Então, o axioma 1, P1, ele fala que S é uma função de n para n injetiva. O axioma 2, ele fala que a exclusão, né? N exclusão Sn, ela é um conjunto unitário, e esse conjunto unitário, esse elemento unitário, ele é chamado de 1, né? O axioma 3 é o princípio da indução, né? Então, se x é um subconjunto dos naturais, tal que, né, 1 está em x e s de x está em x também, se essas duas condições satisfaz, isso implica que x é o próprio no conjunto dos naturais. Então, antes de iniciar, vamos pensar o que o exercício quer que a gente mostre, né? Ele quer que a gente mostre que se P1 e P2 são satisfeitas, então o axioma A, esse daqui, é equivalente ao axioma P3 de Peano. Para a gente mostrar que duas proposições são equivalentes, então a gente tem que mostrar tanto que A implica em P3, quanto P3 implica em A. Daí a gente pode dizer que A e P3 são equivalentes. Então, vamos primeiro mostrar que A implica em P3. Bom, então aqui, para a gente começar o exercício, a gente precisa primeiro analisar o que a gente tem de hipótese, né? Então, primeiro a gente tem que P1 e P2 são satisfeitas, A também vale, mas para a gente mostrar que realmente implica em P3, a gente precisa colocar as hipóteses de P3 na nossa demonstração, né? Então, vamos lá. Então, vamos considerar um conjunto, né? Seja X, um subconjunto dos naturais, tal que 1 está em X, então a primeira condição, né, da P3, e se um número n está em X, isso implica que S de n também está em X. Para todo n em X, né? Para todo número do conjunto X, a gente tem que a função S de X está no conjunto. Então vamos lá. O que a gente quer mostrar? X é igual aos naturais. Então vamos supor por absurdo que seja diferente. Vamos ver o que acontece. Suponha por absurdo que x é diferente dos naturais. Bom, se x é diferente dos naturais, então se a gente fazer a exclusão dos naturais excluindo o x, vai existir elementos, porque senão
Se não existisse elementos, então eles seriam iguais, né? Então, olha só. Então, aqui a gente tem que a exclusão N do conjunto X é diferente de vazio. Ora, vamos pensar o seguinte, como que a gente pode começar a utilizar essas condições aqui, né? P1, P2 e o A. Primeiro a gente tem que, para todo subconjunto não vazio, A contínuos naturais, a gente tem que isso acontece. A gente acabou de obter um conjunto de naturais não vazio. Então, por que a gente não pode chamar esse conjunto de A? Então, vamos considerar A sendo esse conjunto. Pelo axioma A gente tem o seguinte, que A exclusão S de A é diferente de vazio. Porque isso vale para todo subconjunto não vazio. Em especial, esse daqui é um subconjunto não vazio. Isso vai implicar o quê? Que vai existir um número aqui em A que não está nesse elemento, nesse conjunto. A gente está pegando um conjunto A e está tirando um conjunto SA. Então, a exclusão são todos os pontos que estão aqui. Estão em A, mas não estão em SA. Então, aqui vai existir um ponto, um número P. Então, vamos escrever essa ideia. Então, existe um P em A, tal que P não está em SA. Certo. Aqui eu vou colocar um número 1, porque a gente vai voltar nessa ideia depois. Bom, como A é a exclusão de N, é a exclusão, né? Todos os naturais, retirando os X. Então, tudo isso daqui é A. Então, acontece o seguinte, como P está em A, P não está em X. Então, como A é a exclusão N do X, então P não está em X. Bom, das hipóteses aqui iniciais que colocamos, 1 está em X. Como P não está em X, então P é um natural maior do que 1. Se é maior do que 1, então existe um outro número natural, tal que P é igual a Q mais 1. Mas Q mais 1 é a mesma coisa que SQ. E P não está em X, então SQ também não está em X. Aqui eu vou chamar de 2. Agora vamos observar o seguinte. Aqui a segunda hipótese que temos é uma implicação. P então Q, uma proposição P então Q. Se essa segunda proposição ela é negativa, isso implica que a primeira também tem que ser negativa. Aqui viria a contrapositiva, né? Contrapositiva nos diz o seguinte, se P então Q é verdade, então não Q também implica em não P. Então acontece o seguinte, que se SQ não está em X, então Q também não vai estar em X. Então Q também não está em X. Mas se Q não está em X,
e A é todos os naturais exclusão X, então Q está em A. Certo. Agora, observe o seguinte. P é um número do conjunto A. Mas P é igual a SQ. E Q também está em A. Então acontece que S de Q, que é o número P, está em A. Certo? Mas por que que isso é um absurdo? Vamos pensar o seguinte. De 2, aqui, P é SQ. Mas SQ está em SA. Porque Q está em A. Mas ao mesmo tempo, P não está em SA. Isso daqui é P, que não está em SA. Então a gente está dizendo que P está tanto em SA quanto não está. Isso é um absurdo, porque ou ele está ou ele não está. Então isso daqui é um absurdo. Pois de 1, P está em A. E de 2, P é igual a S de Q. Aqui eu escrevi errado, gente. Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então vamos lá. De novo. De 1, P não está em SA. E de 2, que é aqui, P é igual a SQ, que está em SA. Então aqui vem o absurdo. Ora, já que a gente chegou no absurdo, qual que foi a nossa hipótese inicial de absurdo? Que x era diferente dos naturais. Então, x é igual aos naturais. Então a gente utilizou o axioma A para chegar no axioma 3 de Peano. Dadas as condições, isso implica que x é o próprio conjunto dos naturais. Então agora a gente precisa mostrar a volta, né? P3 tem que implicar no axioma A. Então vamos lá, vou apagar aqui e a gente começa de novo. Então vamos de novo. Vamos mostrar por absurdo também. Então qual que vai ter que ser a nossa hipótese de absurdo? Então suponha por absurdo que. Então aqui está falando o seguinte. A fala assim, para todo subconjunto não vazio, tem que isso acontece. Então, para a gente negar isso, então, como ele está falando para todo, então vamos falar que existe pelo menos um que não acontece. Então, suponha por absurdo que existe um subconjunto A dos naturais, tal que a exclusão A é menos SA é igual a vazio. Então, a exclusão SA é igual a vazio. Mas dizer que a exclusão SA é igual a vazio, então eu estou tirando todos os SA do A e me dá que não tem nenhum elemento dentro disso. Então, esses dois elementos são iguais. Então, a gente está dizendo que A é igual a SA. Então, vamos ver o que acontece agora. Bom, o axioma 2 de Peano, ele nos diz o seguinte, que a exclusão, né, dos naturais por todos os Sn é igual a 1. Então, isso implica o seguinte,
que não existe um número natural tal que Sn é igual a 1. Então isso daqui vai dizer o seguinte, né? Que Sn é sempre diferente de 1. Então vamos ver. Por P2 para todo n em A, 1 é diferente de Sn. Então se 1 é diferente de Sn, então 1 não está em A, porque A é igual a esse conjunto aqui. Então 1 não está em A. Então, como 1 não está em A, 1 está na exclusão dos naturais por A. 1 está aqui. Então, 1 está na exclusão N por A. Agora, observe o seguinte. Se o número N está nessa exclusão também, então ele não está em A, obviamente, né? Porque é uma exclusão de N menos o A. Então, N não está em A. Mas A é Sn. Vou colocar aqui. Sn não, SA. A é igual à função f para todos os elementos de A. Então, se n não está em A, então Sn também não está em A. Então, Sn está em N. N exclusão A, quer dizer, né? Sn está em N exclusão A. Certo. Então, olha só o seguinte. Temos uma condição de que 1 está nessa exclusão. E se um número n está nessa exclusão, Sn também está nessa exclusão. O que acontece? P3 nos diz o seguinte, que se isso acontece, essas duas condições, então esse conjunto é o próprio natural. Então, olha só. Por P3, n exclusão A é igual ao conjunto dos naturais. Mas acontece que, se isso acontece, eu estou pegando os naturais e estou tirando um conjunto A dele, e essa exclusão aqui é exatamente os naturais. Então, o que acontece? Que A não tem nenhum elemento. Então, ele é vazio. Só assim que dá certo. Então, A é vazio. Mas por que isso é um absurdo? A gente supôs, por um absurdo, que existia um A... Ah, eu esqueci do não vazio aqui, ó. Já que a gente está negando esse axioma A, então a gente tem que dizer que existe um subconjunto não vazio que acontece. Esqueci de colocar aqui, então. Suponha por absurdo que existe A não vazio. É porque é aqui que vem a nossa contradição, né? De que a gente chega que A tem que ser vazio. Então, isso daqui é um absurdo, pois A é diferente de vazio. Então, a nossa hipótese inicial foi que existia esse conjunto. Então, não existe. Então, a gente chega aqui, não existe A, um subconjunto natural não vazio, tal que, qual que foi? Tal que essa exclusão seja vazia. Ora, se não existe nenhum subconjunto não vazio que isso acontece, então, para todo subconjunto não vazio, tem que acontecer o quê? O contrário disso. Então, para todo
A contínuos naturais, não vazio, não vamos esquecer dessa parte de novo. Tem o que? Tem-se que a exclusão SA é diferente de vazio. E esse é o axioma A. Então, a gente acabou de mostrar que P3 implica em A. Que a gente usou aqui, né? AP3, né? Essas duas condições aqui. Primeiro que 1 tá na exclusão, e se N tá, SN também tá. Isso vai implicar que isso é os naturais. E chegamos no absurdo. Então, utilizamos a P3 para chegar em A. Então, ora, se a gente já mostrou que A implica em P3, e agora acabamos de mostrar que P3 implica em A, então a conclusão disso é que A e P3 são equivalentes. E essa é a resolução do exercício 3 da prova. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me mandar mensagem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.